Boa, boa noite a todos e a todas, amigos e amigas do Instituto Cervantes. Para mí voy a hablar en español, ¿no? Porque estamos en el Instituto Cervantes y creo que no hay ningún problema de comprensión aquí en esta casa, ¿no? Para mí es un verdadero placer acoger hoy en el Instituto Cervantes de San Paulo la presentación del libro Teoría breve sobre algo, de Adolfo Montejo Navas. Adolfo Montejo es un creador polifacético cuya trayectoria abarca la poesía, la crítica de arte, la curaduría y la reflexión académica. En todas estas áreas se distingue por una mirada sensible y rigurosa, siempre abierta al diálogo entre disciplina, lenguajes y contextos culturales. Su obra poética se caracteriza por la búsqueda constante de lo esencial, por una escritura que combina profundidad conceptual con delicadeza expresiva y que invita al lector a detenerse y pensar en lo que aparentemente es cotidiano. En este sentido, Teoría breve sobre algo es una muestra clara de su capacidad para iluminar lo mínimo y otorgarle la resonancia universal. Desde el Instituto Cervantes nos honra ofrecer este espacio para compartir y difundir la literatura en español y en portugués de un autor español, y aún más cuando se trata de un autor cuya labor refleja con tanta fidelidad los valores que nos mueven, la apertura cultural, la reflexión crítica y el intercambio iberoamericano. Quiero agradecer la presencia de Adolfo Montejo, también de Aguinaldo Farías y Manuel da Costa Pinto, para hoy en este día aquí, y os agradezco también toda la presencia de todos ustedes por acompañarnos esta noche. Y les invito a disfrutar de la presentación y, sobre todo, a adentrarse en la lectura de un libro que, sin duda, seguirá abriendo preguntas, resonancias y nuevas formas de mirar nuestro entorno. Muchas gracias y ya le paso con los protagonistas de hoy. Muchas gracias. ¿Aló? Sí. Hoy... Bom, já não sei em que língua falar, mas já é um problema de identidade ou de alteridade, ou as duas coisas juntas. Obrigado, Daniel, por essas palavras tão certeiras e tão nobres. E vou pedir depois, se você me dá uma cópia do papel para eu ter, porque eu gostei muito do que você falou. E em uma rápida síntese, achei que a provocação do livro estava muito bem ilustrada por o que você falou. A ideia de, bom, agradecer também a presença de vocês e agradecer, sobretudo, a presença também de Aguinaldo Farías y de Manuel da Costa Pinto, que son casi dos parceros mosqueteros que eu tenho a sorte de contar com eles com uma certa facilidade sorprendente, e ambos são de um grau de excelência crítica tan rara, ¿no? Así, más ainda cuando no son, cuando están vacinados contra a pompa e contra a pedantería. E bom, eu acho que falaria um pouco rapidamente sobre a exposição, ou de alguma forma como a exposição tem um pouco a ver com o livro, que ese sería un pouco, talvez, o ponto crucial ou un nexo que teria sentido en facer un pouco esta presentación e a mesa, ¿no? Imagino que Aguinaldo vai falar máis por el lado visual, mas como ao mesmo tempo ten cultura abrangente e literaria, con certeza que vai falar alguma outra coisa, mas a exposição, só falar rápido, a exposição que vocês têm aí, que de alguma forma acaba, e o ato de hoje é um pouco uma celebração quase do fechamento da exposição, que fecha o sábado. É uma exposição que eu fui caindo na conta depois de
das propostas que eu ia fazendo ao diretor, a Daniel Gallego. Para mi asombro, ele sempre se assombrava com as coisas que ia oferecendo, aos poucos mostrava coisas, então eu me assombrava do assombro dele, não? Já são dois assombros, não? Aí, lo que sí que virou uma surpresa para mim foi que en Cervantes, em um lugar, aparte de simbólico, por razões óbvias, que eu sou madrileño, espanhol e tal ainda, o fato de que é uma instituição da língua, uma instituição onde se ensina a língua, onde se ensina a conhecer o mundo através de uma língua. E, curiosamente, depois quase de estar montada a exposição, caiu, ou como se diz, caiu a ficha de que a exposição é toda jogos de linguagem. Jogos de linguagem na primeira sala, que tem a ver com imagens e com signos, que é um tipo de escritura ou de contraescritura, com imagens e signos, e na parte segunda, na segunda nave ou a segunda ala, tem a ver um ênfase maior com as letras e com as palavras. Isso me deixou assim meio surpreso, porque de alguma forma tem uma sintonia tem uma sintonia crítica e valerosa com a instituição, não? Com uma instituição que ensina a língua, não? O fato de que se chame sinalética, já comentei alguma vez, que tem a ver com os sinais, claro, com os estudos dos sinais. E eu acho que o livro, por ir encaixando um pouco, o livro também aposta, desde outro ângulo, ou de outra forma, aposta também por uma linguagem que procura, como se fosse uma literatura do aberto. Na exposição tem muitas manifestações visuais contra visualidades, vamos dizer assim, taxonômicas ou muito programáticas ou muito instrumentalizadas. Existem, vamos dizer, muitas subversões linguísticas de um grau em outro dentro da própria exposição, a vezes até com um certo humor, não? E eu acho que no livro, quando estemos um pouco mais falando sobre ele, o livro tem um pouco essa abertura, essa possibilidade de abrir também os signos, de abrir a escrita e forçar a escritura, não? Vamos dizer assim, atendendo um pouco à sedução que de alguma forma a linguagem sempre traz, não? A linguagem tem um infinito, de alguma forma, que atrai, não? E quem é escritor ou quem trabalha com criação sempre tem essa pulsão na alerta. E eu acho que, claro, teoria breve sobre algo, o título, que talvez sempre é um dos achados a vezes das coisas, chama teoria, mas depois a indefinição de gêneros é grandíssima. Não é a teoria, é uma teoria enganosa, não? É uma teoria que tem uma indefinição de gêneros grande, não? Acaba sendo uma espécie de microensaio que passa a ser um conto, que passa a ser uma espécie de relato como prosa poética. Todo esse embaralhamento, vamos dizer assim, dos naipes, eu acho que é uma coisa que também está na exposição. Não sei se podemos ir, eu acho que eu vou ficar aqui no meio campo, e talvez eles estão pensando em me cruzar perguntas quase, não? Falar comigo sobre a exposição ou sobre o livro. Ou... Posso pedir para falarem mais alto? Sim. Os microfones não estão funcionando. Aí eu estava falando. Estava falando mais. Tudo. Melhorou? Sim. Nossa, agora. Bom, vou falar o contrário do que falei.
Mas os agradecimentos a Daniel Gallego Arcas pela sintonia e a cumplicidade que tive. Já falei um pouco, não se escutou, mas aquela ideia do assombro dele foi também duplicada por meu assombro ante o assombro dele. E falar um pouco de como a exposição tem esse peso de jogos de linguagem, e em uma instituição como é o Instituto Cervantes, acho que tem uma significação e um simbolismo maior, não? O fato de que se converta o espaço expositivo do Instituto em uma espécie de plataforma de investigação ou de pesquisa de linguagem, acho que é muito interessante. E falar que, no fundo, todos são escrituras ou contra-escrituras na exposição. Na primeira sala tem um ênfase maior, de alguma forma, nas coisas que têm imagens e signos, e aí entram caligrafias, fotografias, independentemente do embaralhamento dos registros ou do que se usa. E na nave ou na ala última, pues tem um pouco de maior interesse ou ênfase nas coisas que são tivesse vinculação ou tivesse relação com a exposição, porque ele defende um pouco uma literatura do aberto, e isso acaba sendo também uma sintonia com várias coisas que estão expostas na mostra, não? Por exemplo, os trabalhos visuais feitos com o código de barras, todos são subversões do próprio código de barras, sobre essa possibilidade de que pensemos como se a cabeça fosse um código de barras, não? O livro tem um pouco essa abertura, essa miscelânea também, e tem e no sentido de que faz parte da literatura breve, das formas breves, e essa encaixe na literatura breve, eu acho que permite mais uma indefinição estilística e de gêneros. Quer dizer, o que vamos a ver no livro é quase um sortilégio de temas e de assuntos absolutamente dispares, quase loucos. Praticamente um livro quase assim um pouco amalucado, e sobretudo com esse tom de teoria, mas não tropo, teoria breve sobre algo. Esse sobre algo é sobre qualquer coisa, porque no fundo acabou sendo um livro feito de dezembro a junho, e foi feito como se foram improvisações, palavras que surgiam e que você teria a obrigação de responder de alguma forma como se fosse um dicionário. De pronto, pues, a garoa, são as arrugas. Lembro que o primeiro texto foi sobre o bigode, não sei porquê, mas também tem conceitos sobre o longe, sobre o sempre. Tem alguns retratos também, sobre Buster Keaton, Meto, Cioran. Mas o mais importante é como é um jogo, vamos dizer assim, de literatura, espero, não? De literatura em que a percepção está um pouco, a percepção da linguagem está um pouco escorregadia, está um pouco deslizante. E eu acho que isso também está um pouco na exposição. Na exposição também nós podemos encontrar com que as coisas não estão definidas em nenhuma área, em nenhum gênero. Existiriam fotografias,
mas as fotografias também são caligrafias. Então, eu acho que, não sei se eles compartem um pouco essa ideia um pouco assim transversal que pode ter um livro com uma exposição, porque são registros e são universos diferentes, mas eu entendo que essa tentação de linguagem, de abrir a linguagem, acho que está um pouco em todo, não? Então, bom, eu acho que vou passar alguma fala aqui para vocês, para eu descansar. Para eu descansar, foi isso que você falou? O problema é que ele não descansa nunca. Bom, muitos que estão aqui são amigos do Adolfo. Primeiro, boa noite. É um grande prazer estar aqui, ainda mais em companhia do Manuel, dividindo. E o Adolfo não para, ele não se cansa. E é divertido ficar ao lado dele, surpreendente ficar ao lado dele. Nós passamos a semana em Fortaleza montando uma exposição. E foi um prazer indizível. Agora, por quê? A exposição, tudo bem, foi ótima e foi um prazer fazer a exposição, eu adorei, enfim, está tudo certo. Mas, assim, tinha um garçom no restaurante que chamava Antônio Carlos. E eu perguntei, porque eu sempre pergunto essas coisas, como você se chama? Antônio Carlos. Aí ele falou assim, zagueiro do Palmeiras, em 1992, no time do Luxemburgo, que tinha Zizinho, Enceradeira, aí começou a declamar, Edmundo, o animal, começou a declamar o time do Palmeiras. E era a mais pura verdade. O cara falou, meu pai escolheu esse nome por causa disso. Aí você fica surpreso, porque o cara sabe a escalação do Palmeiras, mas não é que ele sabe a escalação do Palmeiras, ele sabe a escalação de qualquer time, de qualquer época. É enervante. Nós fomos fazer uma visita guiada para os estudantes e ele estava com a visão bifurcada entre os estudantes e a exposição que ele tinha que explicar, assim como eu. Explicar não, que ninguém explica nada, mas nós, que menos ainda, não temos essa pretensão, porque isso é uma bobagem. E ele bifurcado porque o Atlético de Madrid estava jogando contra o Real Madrid, e ele é Atlético de Madrid. E ele não consegue prestar atenção. E quando o Atlético tem assim, tarefas, enfrentamentos que são cruciais, compromissos, vai jogar contra o Real, por exemplo, o Barcelona, aí ele vai para a televisão, para frente da televisão, Manuel sabe disso, e coloca Unamuno, coloca Cervantes, ele coloca uma mandinga, uma espécie de um despacho para garantir o resultado. Às vezes é inútil, porque o Atlético não é exatamente extraordinário. Aí eu descobri, chegando no café da manhã, que ele havia estabelecido relações de amizade com um cozinheiro chamado Osmar. E isso é puro Cortázar, né? Quer dizer, nada passa batido, nada é indiferente. E Osmar. Tanto é que nós pegamos um chofer chamado Mardônio. Esse é um nome extraordinário, transcendente. É uma coisa meio... E aí o Mardônio nos explicou que a mãe dele dizia que ele era o dono do mar. Olha que beleza. Então, a gente encontra poesia... A gente encontra, não. Eu não encontro. Mas o Adolfo encontra absolutamente tudo e havia subornado por troca de afetos. Ele mexeu lá numa tecla do Osmar e conseguiu garantir que todos os dias fossem separadas 4 rabanadas para ele. E as rabanadas já tinham acabado na bandeja, mas o cara tinha separado para ele 4 rabanadas, não 3, porque ele ficou muito magoado que no terceiro dia que ele estava lá, ele tinha chegado depois das rabanadas, porque sempre chegava atrasado para o café. E isso confessando que tinha acordado às 4 da manhã e não dormido mais, mas, enfim. Então, é o dia inteiro assim. É o dia inteiro vendo coisas, percebendo coisas que ninguém percebe, e foi assim desde o começo. Quando eu descobri...
Isso, vocês me desculpem, isso aqui é meio esquisito. É muito difícil fazer uma mesa redonda do lado do cara que está apresentando o trabalho, né? Então, você tem duas alternativas. Fazer de conta que ele não existe. E aí comentar da maneira mais distanciada, equânime possível, né? A outra é assumi-lo que ele existe. E aí também, e por que não? Quer dizer, eu acho que neste caso se aplica essas passagens que são anedóticas. Porque tudo com Adolfo adquire uma outra feição. Por exemplo, a médica dele está aqui. E a médica dele está aqui, e eu fico me perguntando por que ela está aqui. Não é só porque é amiga, mas é porque, eventualmente, o está vigiando, caso ele tenha algum... seja necessária uma intervenção médica. Porque tudo... Né? Mas quando eu conheci o Adolfo, chamou-me a atenção pelos textos. Eu estava como estou em São Paulo, e lá no Rio começaram a chegar uns ecos pelas revistas de arte, pela Lápis, no caso. E os textos eram muito bons sobre arte brasileira, e descobri que a Lápis tinha um correspondente. E aí eu fui me aproximar, fui querer saber, não sei exatamente onde nós nos encontramos. E eu descobri que ele estava aqui há muito tempo. E que ele veio para cá por causa da música. E também, naturalmente, por causa do futebol. E também, naturalmente, porque se apaixonou por alguém. Estava aqui. E tudo isso é fundamental para atrair uma pessoa. Então, era música, era Hermeto. A primeira conversa foi sobre isso. Eu fui conversar sobre artes plásticas quando eu vi, estava conversando sobre música com ele. Essa é uma paixão, enfim. E o conhecimento dele é muito apreciável. Ele deixou uma discoteca em Madrid, que, salvo engano, tinha coisa como 5 mil vinis e CDs misturados, não sei, porque ele também é purista, então deve ter sido vinil, né? E aí eu me coloquei... O que é um curador? É também quer dizer, o que é um professor? Porque o curador o meu trabalho como curador e nesse ponto eu acho que com o Manuel acontece a mesma coisa. Um professor é alguém que conta para um monte de gente coisas excelentes que ele viu, que ele leu, tem que repassar. Um curador torna visível certas coisas que ele julga excelente e quer mostrar para as pessoas apenas isso. E eu coloquei essa missão. Tem outras missões, todas elas destinadas ao fracasso, mas, assim, precisa mostrar o Adolfo. E aí eu fiz o seguinte diagnóstico: Adolfo, você parece certas instituições brasileiras que já estão funcionando, mas ainda não foram inauguradas. Você precisa ser inaugurado em São Paulo. Essa era a missão. Aí descobri que eu tinha um companheiro nesse projeto que ia apresentar o Adolfo porque o bom número de pessoas. Porque é muito fora do comum, é um ponto fora da curva, é difícil de você localizar. E daí o interesse, inclusive. Os interesses dele são múltiplos, o perfil dele é um tanto quanto difuso, algo assim como uma neblina. Sabe, lembra quando Diadorim é minha neblina? O Adolfo é uma neblina para os amigos dele. Você não sabe muito bem, ele não é muito nítido, ele não se dá a ver, não tem óculos que o consiga, porque está o tempo todo prestando atenção. É essa história que tem ali daquela fita adesiva, cuidado frágil, e ele vai colocar a fita adesiva no pacote e a fita é frágil. Isso é pura poesia, essa descoberta, aí começa a cortar a fita e vai esbagaçando a fita, e disso vai fazendo poesias. Quer dizer, o desarranjo, o suporte que encarna, que recebe a mensagem, ele reitera o que é a mensagem. Ele é pura fragilidade, falando de fragilidade. Então, é o tempo todo olhando para as coisas e torcendo as coisas, e deformando, e mostrando outras possibilidades. E sempre assim. Então, tem uma ponta de Brusque. Eu vejo a sua afinidade com Paulo Brusque. Não é que eu vejo uma afinidade dele com Paulo Brusque, ele é amigo do Paulo Brusque.
porque é total a correspondência, a gama de interesses. Com a Regina, aqui presente, essas afinidades é porque é o mesmo tipo de extração de gente que tem uma certa comunhão, como também o Hermeto. Sabe, o Hermeto toca um instrumento, mas faz do próprio corpo o instrumento e faz de tudo que está acontecendo aqui, do palco. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Hermeto, ele foi pegar uma cadeira para apoiar a perna num show, para poder tocar o violão, e começou a bater com a cadeira no chão. E aí, fazendo som com a cadeira e tirando ritmo com a cadeira e tirando timbres, porque são timbres diferentes. E, bom, é isso que ele faz o tempo todo. É quase como ficar prestando atenção em tudo o que há. Bom, isso para mim é impossível, mas ele consegue isso. Então, eu fico olhando, claro, tem Cortázar, claro, tem Borges. Essas classificações enlouquecidas, esses processos taxonômicos, que são a demonstração cabal da impossibilidade de uma classificação, não obstante classificamos, é meio assim. Por exemplo, o problema que a história natural teve que se deparar quando foi descoberto o ornitorrinco, no final do século XVIII. O que você faz com um bicho que tem bico de pato, pata de castor, que é ovíparo e mamífero ao mesmo tempo, e está na terra e é anfíbio? Que diabo de bicho é esse que, em princípio, não existe? Então, assim, é preciso alguém que, de fato, seja inclassificável. Agora, tudo isso não é feito... é feito no miúdo, é feito na minúcia, é feito no detalhe, é feito numa solução que é frequentemente muito discreta, né, que não se percebe, ou que precisa de muito volume até conseguir, porque eu trabalho com artes visuais, tem aqui a Helena, tem muita gente, a Celina, que são artistas visuais. E tem artistas, Marcelo, aqui presente, tem artistas que têm um trabalho massivo, muito carismático, muito eloquente e frequentemente muito grande, né? Agora, o que você faz com um trabalho que você quase não vê? Ele é pequeno, porque ele é meio poesia, ele é meio ensaio. Então, é de outra ordem, mas não é isso apenas, né? Então, tudo que isso do livro, Teoria Breve sobre Algo, por si só o título já é um empilhamento de imprecisões. Algo é crime confesso de imprecisão. Isso quem diz é o Graciliano Ramos, falando para o Ricardo, não use algo, porque isso é confessar imprecisão. Agora, uma teoria breve, a teoria que é breve ou ela tem pouco alcance? Essas ambiguidades que são muito interessantes, né? E eu estava falando voltando, do futebol. Ele tem mais um livro, porque é um livro por semana. E vai produzindo livro, textos, aquilo que vocês viram, que tem, por exemplo, em chapa de acrílico, ele tem dezenas, ele vai entregando isso, por isso que não se cansa, né? Eu fico muito cansado, chega uma hora eu falo, Adolfo, vou dormir, lá em Fortaleza, porque era quase exaustivo, não dá para acompanhar esse tipo de coisa. E aí ele me aparece com... vai tirar a poesia do futebol. Eu acho que futebol tem muita poesia, naturalmente. Acho mesmo, mas ele montou um time só de nomes clássicos. Píndaro no gol, Sócrates na linha, e aí são 11 jogadores com nome de filósofos. E todos na posição correta. Aí ele faz um que é só de oxítonas. Du, em todos nos lugares corretos. Como é que consegue fazer um inventário desse, um levantamento? Que diabo de compilação é essa? Eu fiz eu lembro o dia que ele chegou no Oscar Niemeyer, quando eu estava lá na curadoria, que eu queria mostrar um trabalho. Um trabalho que ele vinha fazendo há 5, 6 anos, 10 anos, eu não sei quando é que ele começou. E ele tira notas de dinheiro. Notas.
do mundo inteiro. E a particularidade dessas notas é que as efígies de todas elas eram de poetas. Uma exposição preparada inteira, e o dracma grego era Homero. Isso é uma pepita de ouro, e no mercado financeiro. Como é que você pode imaginar que o mercado financeiro possa... Que coisa mais incongruente do que juntar poeta com nota? E o Brasil tem Machado de Assis, tem Cecília Meirelles, tem Carlos Drummond de Andrade, e tem um outro, Guimarães de Andrade. Temos até uma contribuição. Os Estados Unidos, naturalmente, não contribuem com nada nisso. E aí tem uns poetas notáveis da Europa do Leste com uma miríade de zeros. São poetas que valem muito ou que não valem nada. É um achado. Montou-se assim, tirou tudo. Eu fui vendo aquilo, fiquei absolutamente perplexo. 217 notas. Quanto tempo você ficou fazendo isso? 10 anos fazendo. Então, é desse tipo de gente que vai catando coisa. E eu conheço, eu lido muito, convivo, tenho o privilégio de conviver com gente. Eu lembro do meu amigo Carlos Clemen, eu andando de carro com o Clemen, e o Clemen, para! Porque tinha um papelão enorme encostado na parede, alguém que desembalou uma geladeira, e ele pegava, vou fazer alguma coisa com isso. Eu lembro do Marcos Coelho Benjamin, que pegou um pedaço de pau. Eu fui na casa de um fulano, eu falei, quem é aquele pedaço de pau ali? Ah, foi o Marcos Benjamin, que foi até a padaria, voltou com esse pau e disse que ia fazer alguma coisa com ele, mas viajou para Belo Horizonte, deixou o pau aí. Eu falei, eu vou para Belo Horizonte a semana que vem e vou levar o pau para ele. Aí ele veio para ele, está aqui o pau que você deixou lá em São Paulo. Ele falou, que fiquei muito arrependido de não ter trazido, quando eu me lembrei que esqueci. É o tempo todo. Então, vai fazendo, assim, aqui tem coisa. Então, ele escreve a palavra logos e entende a palavra logos como um desenho, porque ela é um desenho. O que nos leva a pensar essa discussão entre o signo e o referente. E um referente profundamente abstrato. Bom, se ele é abstrato, se ele não tem concretude, se ele é alguma coisa intangível, o signo, de algum modo, tem que... Bom, qualquer signo, seja ele indicial, seja ele icônico, seja ele, mas sobretudo simbólico, seja ele completamente abstrato, então ele tem, não obstante você desenhá-lo de maneira nítida, ele tem uma reverberação, ele tem uma ressonância, ele tem uma pulsação. Então, quando a gente fala, o que está próximo daquilo que a gente fala e que, de alguma maneira, é inominável, mas também está presente. Então, e você pegar o logos, você pegar a razão e mostrar, e estar interessado, não no fulcro aberto pelo desenho da palavra logos, mas justamente nela entendida como um sulco, entendida como um vale, e as encostas são aquilo que ressoam a partir dela e que não são e são logos ao mesmo tempo. Quando ele pega a máquina fotográfica e vai fotografar os carros, e ao invés de colocar os carros no foco, por exemplo, uma velocidade alta de tal modo que flagra e congela o movimento do carro, ele não é só que ele abre a velocidade para deixar os carros passando, é que ele mexe a própria câmera. Então, ele vai desenhando, vai contribuindo. Quer dizer, é quando o emissor dá uma contribuição especial para o signo e o desfaz, e o tira da maneira canônica com qual ele é apresentado, da maneira ordenada, da norma, e tenta buscar um outro lado de ver as coisas. Claro que isso tem parentesco com alguns dos trabalhos da Regina, quando ela opera com sombras. Interessa tanto a sombra do objeto quanto o próprio objeto. E a representação produz sombras também, o que também é muito lindo. Essa ideia de que a representação são construções, elas têm materialidade e elas têm
uma fisicalidade e comportamento que são muito particulares, que são esses ritmos, que são essas... Bom, poetas sabem disso. Poetas são seres muito rigorosos, lidam com rigor. E aí, um outro exemplo é o que ele faz com os capacetes dos militares. Quer dizer, tem uma peça da esquerda, na ponta, que é o cérebro, não é? Que os nossos cérebros estão todos eles ocultos, acondicionados, protegidos pela carapaça óssea. E aí os militares colocam outra carapaça em cima da carapaça, eu acho aí até por um excesso de zelo, para que os pensamentos não tenham nenhuma chance de escapar, né? E aí ele pega esta forma e a vai revirando, e a vai trabalhando como sendo um contenedor, um recipiente, um frasco, sei lá o quê, aonde vai aplicando uma série de outras coisas em cima. Aquilo produz o quê? E, no geral, vemos, produz muita violência. Essa ideia do QR Code, do código de barra, nós vamos chegar nesse nível, né, de identificação a partir mesmo de uma leitura que se faz. Dizer, essa tentativa de submeter o mundo e tudo o que há uma classificação. E, sabe, é como esses móveis que, se a gente procura aqui, isso aqui pertence ao Instituto Cervantes, deve ter uma placa de tombamento do móvel, né? Porque em todo lugar se faz isso. E aí, ali na parede, tem códigos de barras que endoidaram, né? Não funcionam. Bom, também porque é como se o código se sublevasse, como se ele quisesse abandonar aquela condição. A própria linha, que está ali aprisionada, paralela, com diferença de espessura, não aguenta aquilo. Então, é muito curioso. Muito curioso essas possibilidades abertas. Eu tenho por costume assobiar. Eu acordo assobiando, vou dormir assobiando, passo o dia inteiro assobiando. E aí ele me apresenta um texto sobre o assobio, quer dizer... Ele não deixa passar nada em branco. E aí, isso, dentro do que eu conheço em arte brasileira, em artes visuais, isso é muito pouco comum. Essa é a questão. A gente tem um trabalho aqui profundamente original. E quando a gente pega os poetas concretos, por exemplo, ora, francamente, grande parte deles é de uma aridez, como diria o Nelson Rodrigues, de 10 desertos. Não tem essa vibração e não tem o humor, que é uma outra coisa. O humor, a ironia, o deslizamento, o deslocamento, a coisa que você quer falar algo falando outra, e daí a alegria. Eu testemunhei isso dele lá em Fortaleza, porque as pessoas adoram uma ironia. Você fala uma coisa querendo dizer outra e eles estão pegando. Aí fica uma conversa muito interessante, porque aonde há ironia, há inteligência, e exige inteligência. E isso também é uma forma de respeitar o seu interlocutor. E hoje em dia, no campo das artes visuais, está ficando muito chato, mas isso sempre foi. Sempre é assim, né? Por causa da literalidade. As pessoas querem coisas literais. E eu falo sempre foi assim, porque, é claro, isso é pouca gente que consegue superar. Eu lembro quando a Eliane Finkelstein, que era sócia da Vermelho, ela inaugurou a sede da Vermelho, a galeria, e aí estava na casa dela recebendo todos os artistas, e recebeu o Paulo Mendes da Rocha, que tinha feito a galeria e a casa dela, e ela virou-se para ele e falou: Paulo, todo mundo aqui dentro é artista. Aí o Paulo falou assim: puxa, mas é mais do que no Renascimento italiano inteiro. Então, é uma coisa para poucos. Eu vejo assim, ecos do Murilo Mendes na maneira de proceder, no tipo de inteligência, na derrisão, nesse deslocamento. Vejo também Mano Chao,
que canta em espanhol, português, francês, e é o desaparecido, nunca está onde você pensa que vai localizar. Quer dizer, esse tipo de contribuição é fundamental para o país, porque há um movimento inercial, uma motoniveladora da mediocridade. Então, é preciso... E as pessoas perderam a capacidade de rir delas próprias, né? E quando a gente chega nesse ponto, é terrível. Então, o trabalho dele, a mim, figura-se como um antídoto a esse tipo de procedimento. É muito raro e é muito sottovoce, é muito silencioso, baixo. Tem o ensaio talvez seja uma maneira, entendendo o ensaio, como já foi definido, como levar o pensamento para passear, né? E, bom, eu estou dentro da academia, Manuel está dentro da academia, né? Quando eu fui para Coimbra e vi a academia Coimbra, aí eu entendi um pouco da academia brasileira, porque, como escreveu o Jorge de Sena, Brasil, tal pai, tal filho. Mas eu sei que tem gente que diz, cheio em tom peremptório, pior do que a USP, o Vaticano. É de uma imobilidade, e a crença na teoria é tão grande, e a teoria, sabemos, ela é cega. Isso que ensina é o Adorno, que de resto entendia de teoria. Então, precisamos tomar cuidado com o que está acontecendo. É preciso abrir frestas, é preciso brechas, é preciso um espraiamento, é preciso derrubar as comportas. Eu peço desculpas, acho que eu peço somente a você, que deve estar envergonhado, por essa fala descosturada. Mas, enfim, essa é a minha preocupação, essa contribuição que ele faz. Foi uma dádiva muito ótima que ele tenha vindo para cá, para o Brasil, sorte a nossa, porque o temos perto e temos pensando, dentro do português, a partir da nossa própria língua, e a partir do próprio universo, com Ginga, com Hermeto, enfim, com esses músicos todos, com João Bosco, com Aldir Blanc, não é? E pelo futebol, pela maneira de pensar. E isso é muito importante. Eu não sei se isso ajuda. Você queria... Ele convidou para que eu viesse aqui, convidou também o Manuel. E falei, e agora? Eu falei para a Liz, e agora? O que eu vou falar, né? Então, não sei, mas era mais ou menos isso. Falando sobre algo. Boa noite. Bom, como disse o Aguinaldo aqui, quase todo mundo se conhece, né? A maior parte das pessoas conhece o Adolfo e se conhece entre si. E então, isso, claro, torna quase obrigatório a gente falar um pouco de como conheceu também o Adolfo, né? Como o Aguinaldo mencionou brevemente. Acho que nós somos dois dos primeiros amigos dele aqui no Brasil, assim, né? Pelo menos nas áreas respectivas. Eu conheci por causa da revista Cult, da qual eu era editor, quando ele me procurou para, enfim, para fazer uma matéria sobre Madrid do ponto de vista literário. Era uma seção que chamava Turismo Literário, que tinha na revista, e a gente se conheceu, e aí a amizade se tornou, enfim, infinita. E a gente sempre... Eu sempre faço campanha, inclusive, para ele vir morar em São Paulo, né? Porque eu conheci ele, morava no Rio, atualmente mora em Foz do Iguaçu. Agora ele fica, graças a Celina, parte do tempo em São Paulo, e é um prazer sempre encontrar o Adolfo aqui. Bom, vai ser difícil falar qualquer coisa em relação à exposição depois do Aguinaldo, né? Então eu vou falar um pouco mais sobre o livro, porque, de alguma maneira, há uma complementaridade, né? O Adolfo falou que o livro e a exposição são transversais. Eu diria que eles são complementares, de certa maneira meio contrapostos, no sentido de que na exposição a gente vê esse procedimento que o Aguinaldo mencionou, que é transformar tudo em signo, né? Ou pegar todos os signos da cidade e fundi-los,
ficcioná-los, fazendo com que se choquem. Então ele se apropria dos signos da cidade, transforma os signos das cidades em ideogramas e, enfim, e caligrafia, em representações visuais, e tudo isso vai sendo uma miscelânea de signos com uma inteligência prodigiosa, que é como a gente encontra sempre nos trabalhos do Adolfo. Mas é sempre essa ideia de cruzar os signos da realidade. E no livro, eu acho que, pela primeira vez, eu vi num trabalho do Adolfo a ideia da interpretação do mundo como signo. Porque, assim, eu conheci Adolfo muito mais como escritor, poeta, e depois eu conheci o trabalho dele com poesia visual, graças a uma entrevista que ele fez e um dossiê que ele organizou para a revista Cult sobre o João Brossa. A gente havia acabado de se conhecer, e aí eu conhecia ele como jornalista da Lápis, e que passou a colaborar na Cult também. E daí ele me passava os textos dele, eu li basicamente textos em formas breves, sejam poemas, sejam livros de aforismos. Inclusive, acho que o primeiro que você publicou no Brasil, você tinha publicado um livro de poesia, né, que eu acho que quando a gente se conheceu, daí você publicou Pedras Pensadas pela Atelier, né, que foi um livro de aforismos. Mas os aforismos, de certa maneira, levam para a linguagem verbal, estritamente verbal, se é que isso existe. Provavelmente não, né, porque o signo verbal, como disse muito bem o Aguinaldo, sempre tem enfim, ele deixa um rastro na realidade, ele, enfim, tem uma atuação, né? Ele inscreve algo no real, e isso é de uma outra ordem, para além do conceito abstrato. Mas, enfim, na poesia e nos aforismos, o procedimento é mais ou menos semelhante ao procedimento que a gente encontra na exposição. E todos os livros que eu li do Adolfo, tirando livros ensaísticos, como o livro que ganhou um prêmio sobre ensaio sobre fotografia, que foi publicado pela editora Ubu. Como chama o livro, Adolfo? Fotografia e Poesia. Fotografia e Poesia, Afinidades Eletivas, para quem não ouviu, porque ele falou fora do microfone. Então, aí é um texto ensaístico, efetivamente, assim como os textos que ele produziu para a revista Cult eram textos de análise literária, falando de vários escritores, falando de Madrid como uma cidade literária, enfim, vários. A gente teve muitas parcerias em relação a isso. Mas, quando ele era um trabalho autoral, no sentido de uma produção poética ou aforística, o procedimento era semelhante mesmo ao que a gente encontra nessa exposição. E esse livro me surpreendeu muito. Ele me deu ontem esse livro. E eu passei o dia lendo o livro para vir aqui conversar com vocês. E foi uma grande surpresa, porque eu estava esperando um livro que fosse meio parecido com os demais. E eu falei, caramba, eu vou ter uma dificuldade grande agora aqui, que eu vou ter que pensar de uma maneira que eu não estou acostumado sobre o Adolfo, que é uma característica dele. A cada exposição, a cada instalação, a cada livro, ele convoca uma outra leitura, um outro olhar, porque, enfim, ele tem tem esse caráter onívoro em relação à realidade. Ele faz de tudo, de toda a experiência, uma situação de linguagem, né? Enfim, uma poesia de circunstância, né? Como o Bandeira tem um poema que fala sobre a poesia de circunstância, e ele fala que a circunstância criada poeticamente, não é? É diferente da poesia de circunstância no sentido mais prosaico, mais comum do termo. Mas então ele aqui produziu algo diferente. Ele sempre faz isso, mas dessa vez, de fato, bastante diferente, porque é um livro de teoria, é um livro de análise a partir de uma espécie de... O Aguinaldo falou de uma taxonomia meio caótica, meio alucinada, como aquela do célebre do Borges, pela qual começam as palavras e as coisas do Foucault, né? É aquela classificação meio aleatória e arbitrária dos seres, que ele aqui traz o mesmo princípio para esse livro de teoria breve, colocando em cena uma série de elementos absolutamente díspares entre si. Pode ser uma noção espacial ou temporal, o longe. Você tem aqui o longe e o sempre. Então, tem uma noção espacial,
que é o longe, uma noção temporal, que é o sempre, e analisa como esses termos vão sendo, enfim, ressignificados na linguagem, inclusive na linguagem cotidiana, na oralidade, pelos clichês, pelos lugares comuns, mas também fala sobre o bigode, como ele mencionou, o primeiro texto do livro. Então é como se fossem verbetes de um dicionário que geram um verbete que, por sua vez, é uma pequena teoria sobre aquele objeto. Tem uma espécie de patafísica, né? Uma coisa meio... É uma patafísica. Quando o Agnaldo falou do ornitorrinco como um animal inclassificável, eu lembrei que o grupo ornitorrinco brasileiro ensinou o Bourret do Alfred Jarry, que é o criador da patafísica, a qual eu poderia inscrever o Adolfo como um dos membros dessa confraria, né? Dessas teorias mirabolantes, mas com uma consistência interna absoluta, né? E aqui, quando a gente começa a ler esse livro, que fala, então, de noções espaço-temporais, né? Categorias kantianas de tempo e espaço, porém absolutamente disfuncionais em relação a um olhar categorizador. Mas quando ele fala sobre o bigode, sobre o elevador, quando ele fala sobre o relógio, e o texto sobre o relógio é um primor. Vocês, acho que imagino que aqui ninguém leu o livro ainda, né? Está sendo lançado hoje, né? Assim, só Aguinaldo e eu tivemos o privilégio. O texto sobre o relógio é um pequeno primor, porque é um texto curto de uma página, que é a história dos relógios, desde o relógio de bolso, passando pelo relógio de pulso, indo para o relógio, a mudança do relógio com ponteiros para o relógio digital, e migrando para o celular, e como isso muda a nossa forma de nos relacionarmos com o tempo. Na verdade, não é que isso muda, como a partir dessas mudanças do suporte, da marcação do tempo, ele identifica formas diferentes de lidar com o tempo, né? Não estou só corrigindo, não é que o relógio mude a nossa percepção do tempo, não, mas é a partir das mutações do relógio que ele mostra diferentes formas de lidar com o tempo. É um texto que é de uma perfeição absoluta, porque é uma história do relógio e do tempo em um parágrafo. Texto maravilhoso, eu adorei esse texto, assim, para enquadrar. Outros textos são bem mais, eu diria, herméticos, como, por exemplo, a diferença entre os escritores que gostam de ficar deitados e os que gostam da verticalidade. Você cita o Onetti e o Roberto Juarós, né, da poesia vertical. E aí a gente tem as afinidades eletivas dele com diferentes autores, porque esse livro poderia ser definido como uma espécie de ensaio de patafísica, um ensaio fragmentário de patafísica, poderia ser também uma miscelânea de textos, dentro de uma tradição muito interessante, que assim, ele não menciona aqui um dos autores que eu acho que mais pratica isso, que é o Leopardi, né, aquele Zibaldone di Pensieri. Zibaldone, que é uma palavra que não tem tradução, é uma palavra meio... ninguém sabe a origem exata, mas etimologicamente tem a ver com Zabaglione. Vocês conhecem Zabaglione? Aquela sobremesa italiana feita com ovos, assim. A palavra Zibaldone tem a mesma origem que Zabaglione, dialetalmente, na Itália. E é essa miscelânea mesmo, essa mistura de coisas que a gente encontra aqui no Teoria Breve sobre Algo. E eu citei o Leopardi porque é um dos poucos autores que ele não menciona e que a gente pode identificar aqui transversalmente o tempo todo. Ele faz menções específicas, transformando em verbete o Hermeto, o Baudrillard, o Cioran, quem mais? Buster Keaton. E aí você tem um trânsito aí por diferentes níveis de realidade, desde o abstrato, com as categorias de tempo e espaço, como objetos, pessoas, movimentos. Você tem, sobretudo, alguns hábitos culturais que acabam gerando um tipo de análise que é muito próxima também do que o Barthes fazia. Barthes, que está aqui na abertura da exposição, né? Criador da ideia de écriture, né? E assim ele fala, isso aqui é uma exposição sobre escrituras para além da escrita, como um gesto, né? Como um gesto poético em relação à palavra e à linguagem.
Mas o Barthes tem as mitologias, né? Ele pegava, que era divertidíssimo, né? Ele pegava assim o suor na representação dos romanos no cinema e fazia uma análise assim que era de como isso traduzia uma certa concepção de virilidade, moralidade, enfim, no cinema americano e do próprio Estados Unidos, enfim, a partir de um detalhe, de um fragmento de realidade, ele transformava aquilo numa teoria sobre algo, como aqui nessa teoria breve sobre algo do Adolfo. Especialmente um texto sobre a tatuagem, que é muito interessante, em que ele faz esse tipo de leitura, que é uma espécie de fenomenologia, com uma fenomenologia meio irônica, né? É uma fenomenologia irônica que a gente encontra aqui nesse livro. E aí, assim, o brinquedo, faz a análise do brinquedo, e é até muito interessante como tem vários conteúdos ali meio ocultos, porque se ele menciona explicitamente, ao analisar o brinquedo de uma maneira meio bartesiana e acaba falando do texto célebre do Walter Benjamin sobre o brinquedo, no final ele fala que o brinquedo é como a música, faz parte daquele universo das artes que tem aspiração a se tornar música, que é uma frase que não está citada, mas é do Walter Pater, né? Que é aquele crítico, ensaísta inglês do século XIX. Então, assim, esse livro é um livro de afinidades eletivas ocultas nesses textos de caráter ensaístico, que tem essa diferença em relação ao resto da produção do Adolfo. Né? O Aguinaldo falou de toda a produção dele, de todos os procedimentos, né? De toda essa maneira dele exercer essa atenção criativa para o real e para toda a experiência, que é fascinante, né? E cansa às vezes, né, Aguinaldo? Porque ele fala assim, tem hora que eu quero dormir, porque às vezes você está assim, você já... Você ficou bebendo vinho até tarde e tal, e ele continua tendo ideias, é uma produção incessante. Você quer assim, falar de futebol às vezes, e o legal é que ele fala também de futebol. Às vezes a gente está falando de futebol e passa para a arte, e às vezes a gente está falando de arte e passa para o futebol e vice-versa, num trânsito meio incessante. Posso contar só uma história muito boa? Diga lá. Eu estava uma vez comentando sobre a beleza da arquitetura de Barcelona. Aí ele do lado falou, comentando com ele, linda, Gaudí. Ele falou, sim, tem que ser. Eu falei assim, como tem que ser? Ele é madrilenho, certo? Então, você já vem a birra. Tem que ser porque o céu de Barcelona é horroroso. Então, você tem que manter o olhar baixo. Então, a arquitetura é linda, você vai olhando, bonito, mas se você sobe um pouco, é o céu. Então, as pessoas olham baixo lá, inclusive usam um chapéu com uma pala pronunciada para não precisar olhar para cima. Agora, se você vai em Madrid, você pode olhar para o céu, porque é azul lindo, está no Velázquez, está no Goya, é o mesmo céu. É extraordinário. Isso está filmado, né? Vai criar um problema. Você não vai conseguir entrar em Barcelona depois disso. Podemos para o Instituto Cervantes aqui, diplomáticos, né? Aliás, eu queria aproveitar, eu não falei isso no início porque o Daniel Galego não estava aqui mais, mas agradecer, né? Deixar registrado, já que está sendo gravado, um agradecimento especial aí ao Instituto Cervantes e ao Daniel pelo convite para a gente fazer parte dessa mesa. E para finalizar, eu acho que assim tem uma coisa interessante nesse livro que foi escrito num período de alguns meses entre final de 2023 e meados de 2024. E a gente percebe que os textos vão se adensando e vão se tornando mais metafóricos. Eu reparei nisso. Quer dizer, ao longo da escrita do livro, essa forma é como se ele fosse criando. Por isso que eu acho que esse livro é meio singular na obra do Adolfo, porque é o livro que vai se construindo enquanto está sendo escrito. A cada, chamemos, de verbete, ou cada palavra, ou cada
tema analisado, a gente vai percebendo um aprofundamento de algo que foi lançado de início e que vai sendo desenvolvido. Tem uma coisa meio jazzística nesse sentido, né? Que começar com um tema simples e depois ir tornando esse tema complexo e cheio de variações. E eu estou falando isso porque a linguagem vai ficando mais metafórica e com insights mais interessantes também ao longo do livro. Quando você analisa, por exemplo, a ideia das notícias como uma espécie de mitologia da atualidade, que fala, a notícia é a masturbação da sociedade da comunicação. E essas sacadas, né, essas sínteses, essa capacidade de produzir imagens, que é uma coisa digna assim de um Karl Kraus, né, assim, que foi um jornalista que trabalhava com aforismo e justamente fazia da própria comunicação o tema da sua reflexão sobre a sociedade. Isso está muito presente aqui nesse trabalho. E o livro vai se adensando mesmo. E, às vezes, se tornando até hermético, porque, enfim, faz parte também, acho, da reflexão ensaística. Tem uma zona de incomunicabilidade, no sentido assim, tem alguma coisa que assim é impossível transmitir, certas percepções que ele tem são difíceis de transmitir. Eu já citei aqui esse texto sobre a verticalidade, a horizontalidade, é uma coisa que assim eu li 3 vezes e eu falei, não, aqui é uma percepção que é única, é dele, ele está transmitindo e a gente ou aceita ou não aceita. Porque não é um livro, embora se intitule teoria breve sobre algo, não é uma teoria extrapolável para outros contextos. Está vigente dentro dessa percepção, que é justamente a percepção de um artista, um poeta e um artista visual, as duas coisas sociáveis, que produz um trabalho pseudo-teórico. Né? Esse trabalho teórico que, na verdade, é uma criação do mundo a partir da contemplação do mundo, né? Por isso que eu falo, é um livro diferente, porque tanto no trabalho visual quanto nos trabalhos poéticos e aforísticos do Adolfo, ele utiliza os signos do mundo. Aqui ele está interpretando o mundo como signo e os signos da realidade. Não está compondo, ele está... Mas a interpretação também tem algo de criativo, tem algo também dessa mescla de vetores, enfim. Então, é uma diferença, mas não é radical, né? Daí essa transversalidade que ele disse haver entre a exposição e o livro. Porque é uma perspectiva diferente dentro da obra dele, né? Como eu disse inicialmente e reitero agora. Mas, claro, dentro dessa perspectiva nova de olhar os signos do mundo e analisá-los, tem uma espécie de olhar criativo a partir disso, que, enfim, reconduz aos procedimentos todos que o Aguinaldo tão bem explicou no começo. Enfim, o livro é... Você quer que eu leia o relógio? Não, mas eu acho que antes de você ler, como propaganda eleitoral do livro, porque claro, tem alguma coisa a ver com a possível compra, essas coisas. Eu leria o sumário. O sumário acho que é muito significativo. O primeiro texto é sobre o bigode. O segundo, o sempre. O longe, a sarna, o mosquito, a tatuagem, a garoa, o conteúdo, o brinquedo, o jazz, o efeito, os pés descalços, a caligrafia, as notícias, os vampiros, as rugas, o umbigo, o relógio, o sotaque, a psicografia, Hermeto, a insônia, o turista, Baudelaire, o emoticón, Keaton, o elevador, o assobio, Cioran, os anúncios, os parques temáticos, algo, a caligrafía, o delivery, o vacío, o horizontal, o calendario, o engodo, o anónimo. Esto, acho que eso.
Interessante que... Tá funcionando? Tá. Interessante que o Agnaldo falou assim, não, o Adolfo é um artista sottovoce, né? Assim tá trabalhando dentro de uma descrição assim muito grande nesse universo que a gente vive assim. E o livro acaba com um texto chamado O Anônimo, que fala exatamente sobre isso, né? Fala sobre esse anonimato como uma espécie de resistência também ao mundo da produção de imagens e de celebridades assim o tempo todo. Leia o relógio? Sim, eu vi que você leu em um dia o livro, surpreendentemente, em menos de um dia. Mas o livro também tem muitas reflexões sobre a escrita, não? Uhum, como se sim. fossem poéticas ou metalinguagens, reflexões que você acaba conduzido a fazer e que também tem um pouco a ver com a exposição, não? A exposição também tem muitas coisas de linguagem que se vamos dizer que se come a cauda, não? Falando um pouco de animais, um pouco a linguagem que tem um pouco hay que comerse a cauda que está atrás, não? Um pouco assim, não? Tem muitas reflexões no próprio livro sobre a escrita e você falou... Tem 2 textos sobre caligrafia, por exemplo. Isso. 2 textos sobre a caligrafia. Mas não acho que seja a tônica dominante, não. Mas não me pareceu... Tudo bem, pode ser que numa segunda leitura eu perceba isso, mas não me pareceu isso, não. Já que estamos assim... Se você quiser ler o seu texto sobre a caligrafia, que é quase autobiográfico. Vários textos, aliás, têm um caráter autobiográfico. Sim, porque tem um pouco de memória. Também tem algo de memorabilia, não? Mas tem um aqui que é... Posso só fazer um pouco... não é a caligrafia, é algo assim como sobre o efeito. O efeito, quase como escrita. Esse também meio como se fosse uma poética curiosa. Ver se encontro. Estou encontrando a insônia, mas não encontro o efeito. Mas posso ler a insônia e você lê o relógio? Sim. Porque vamos lá, fazer um jogo. A insônia é muito pequeno. A insônia é sobre quadro negro, escrita com giz, a palavra insônia. Ou então, sobre quadro branco, escrito com rotulador negro, porque a insônia é em PV. Vive-se ela em um plano bitonal, acordado de forma analógica, até utilizando recursos tecnológicos para se distrair deste lapso de sono. Como veladura, a insônia é um duelo nocturno com as sombras, quando o escuro está aceso. Sim, esse é um texto... É um texto de... Bom, vários textos analisam e recriam, né? Criam no ato de analisar algumas situações que são mais circunstanciais e pessoais, mas também cotidianas e públicas, né? O elevador, né? Situações. Assim, o uso do emoticon, o elevador como meio de transporte que cria um universo todo ele paralelo, um céu sem metafísica e coisas do gênero. Então é esse tipo de insights que eu acho que é a marca desse livro, porque eu acho que nesse aspecto eu acho bastante diferente, embora tenha a reflexão metalinguística como dos textos sobre caligrafia, em que você se coloca, ou no próprio texto Teoria Breve sobre Algo. Sim. Em que daí você ali esse é o texto que reflete sobre a própria escrita que a gente está lendo. Mas vou para o relógio ou não? Sim. Vamos lá. É um pouco mais longo, tá? Um texto de 26 de janeiro de 2024. E depois eu vou fazer uma pergunta para você sobre um dado interessante que tem na assinatura de cada texto. Então vamos lá. O relógio, teoria breve sobre o relógio. Agora não importa tanto, pois os celulares mais completos trazem milhares de recursos e possibilidades.
Mas houve tempo em que ele só andava naqueles relógios de mão, de bolso, dando voltas com sua maquinaria interna, circular, em si mesmada. E servia não só para medir, mas para disfarçar. Olhar o relógio podia ser um tique em qualquer momento, de circunstâncias, não importando em que hora se estava, mas sim onde se estava. Ter Cronos atado ao pulso também obrigava inconscientemente a mover-se com o tempo, ajudá-lo, como quando ele parava em seu cansaço mais que milenar e precisava de um empurrão para ir ao relojoeiro. Com a chegada das baterias como ajuda mecânica, algo ficou diferente de como Spinoza poderia ver trabalhando com suas lentes, se debruçando para olhar aqueles movimentos como máquina do mundo. Agora, as mônadas do tempo, em estado de metáfora e metonímia, são mais átomos. E ainda mais quando os chamados digitais apareceram para fazer desaparecer a circularidade numérica. O tempo foi ficando escondido por um lado e onipresente por outro. Na rua se estabeleceu certa batalha entre edifícios e totens, já com os minutos sendo contabilizados como um novo ouro disputados à tapa. Agora, exceto os futebolistas estrelas que gostam de posar com relógios caros, com brilhantes, privativos para o resto dos mortais, a maioria das pessoas não tem relógio porque ele está no celular, o outro totemzinho que é levado na mão como se fosse um verdadeiro filho. Paradoxo puro é que a aparência de não estar mais preso ao relógio traduza a maior prisão temporal a céu aberto, a maior servidão e obediência. A pergunta é a seguinte: por que você colocou no subtítulo do livro? O livro se intitula Teoria Breve sobre Algo e tem entre parênteses embaixo, ou 65.133 caracteres. E a cada assinatura de texto, esse o relógio, por exemplo, se eu achar, porque o relógio está aqui. Ó, o relógio, por exemplo, tem o texto que eu li para vocês. Daí tem embaixo a data em que o texto foi escrito, 26 de janeiro de 2024, e em seguida, 1.673 cc, caracteres. Explica essa anotação, esse contador de caracteres. Vou tentar sair dessa. Tem um apoio aqui, porque já me defendi no próprio livro, não? Mas depois vou responder com o livro. Mas eu sempre fiquei atraído pelos tamanhos, pelas escalas, pelas medidas. Quando Aguinaldo fala justamente do trabalho esse da antologia poética com notas de dinheiro, o que tem aí o embate principal é que a poesia é o imensurável e o dinheiro é o mensurável, que é o conflito entre uma coisa e outra que não tem nada a ver. E todo no palco da nota, não? No palco dramático do teatro da nota de dinheiro pública, não? Mas as dimensões das coisas, os tamanhos, sempre é uma coisa que atrai, e você deve saber por ofício, porque sendo jornalista te obrigam a escrever com caracteres com espaço. Te podem falar com espaço e sem espaço, que é muito interessante, não? Se te falam com espaço, te podiam falar com espaço temporal, mas é com espaço, caracteres com espaço. Se você trabalha com caracteres com espaço, tem um pouco mais de folga, aí você escreve um pouco melhor, tem um pouco mais de espaço que sem espaço. Quer dizer, são conceitos curiosos que estão aplicados à textualidade, ao texto, não? Aí, o livro tem teoria breve sobre algo, não? E o subtítulo é Os 65.133 caracteres. Quer dizer, você escreveu como se fossem tijolos, não? Como se as palavras fossem construções, como se fossem partes, não? E aí, em uma parte daqui no começo, no livro, eu acho que devo ler um pouco tudo, porque é a nota de aviso do livro, não? Aí o texto diz assim: apesar do título, o presente livro não sonha ser de teoria breve, como feudo estrito, pelo menos não no sentido mais explícito
e exigente, aquele que abriga certo pensamento duro e estruturado, a rigor ante con demostrações científicas e sin ser de a más libre argumento o pensamento. Outro perfil investigativo en que as aproximações narrativas máis híbridas oferecen teses supostas e máis heterodoxas sobre as coisas. Sin ningún preconceito, o fundamentalismo de categorías é a súa lista de preferencias o escopo de motivos, sin orden sumaria, já que o fluxo é regido pela aparição, pela sorpresa, quase un divertimento que marca tamén o acaso, tamén o signo de unha entendida lateralidade literaria e aquí benvindo, como aquilo que ajuda a aplacar a ira das preguntas sin respostas. Já sobre algo quer significar cualquier coisa, o aberto, un temario sin contraindicações ni genéricas ni de escala. Já, aí vem a resposta, já o enunciado dos caracteres fala das palavras e dos espaços que ha de se percorrer para talvez adivinhar a paisagem. É um pouco a resposta possível. Perfeito. Bom, é isso, né? Acho que temos um microfone lá à disposição da plateia, do público, se alguém quiser fazer perguntas. Né? Alguém tem? Eu tenho uma pergunta. Quando eu visitei a exposição, depois da inauguração, eu estava sozinha frente às obras da exposição. E eu percebi uma dimensão sonora nos trabalhos, quase todos. Então, eu queria perguntar para Adolfo em que medida as ligações e as variantes entre os signos visuais, que são os dominantes na sua produção, e na sinalética urbana, que você usa tanto, qual é o papel do som? Porque eu pude ver isso nas variantes das séries, das diversas séries. Então, eu fiquei com essa curiosidade. Pergunto, espero que a pergunta não seja cabeluda. Assim. Pergunta boa. Sim, algumas outras pessoas descobriram um pouco duas pessoas mais me falaram que tinha algum aspecto musical. Que tem a ver um pouco com essa coisa como de presença sonora. Eu intuyo que pode ser por duas razões. Uma, porque quando você trabalha com poesia, a poesia é o diálogo entre o som e o sentido. Quer dizer, é o som que na construção da linguagem se quer escapar até do próprio significado. Isso, qualquer poeta, quando começa a escutar o começo de um poema, o que começa a escutar sempre é uma entrada com um verso escrito praticamente musical, sonoro. Ele entra, depois você se vai ter que virar como puder. Mas o primeiro é sempre uma construção quase que bem feita e bem construída com um compasso. Isso o poeta Antônio Gamoneda falou também nessa direção, não? Uma vez que fizemos uma entrevista na revista Cult. A outra razão, acho, claro, isso é um peso que está por aí, mas a outra razão é que tem muitos trabalhos que têm como se fueran os signos de partitura, como si fueran compasos, como si fueran gestos de partitura. Acontece moito por exemplo, nas caligrafías. As caligrafías muitas veces se poden entender como signos tamén musicais, sobre todo quando son signos que se escapan de la literalidade, como de alguma forma tamén falou o Manuel. Hai unha proposta contra a literalidade tanto no libro como na exposição, não?
igual que hay una proposta contra certa normativa visual, oficial, obrigatória, canônica. Então, para mim é uma surpresa, mas, por outro lado, é um reconforto ver que tem esse peso sonoro, esse peso musical em nos trabalhos. Isso é quase uma alegria, porque eu sou vinculado, como falou Aguinaldo, à música. Quer dizer, o ano passado conseguimos fazer uma exposição de Hermeto e os trabalhos de Hermeto de caligrafia musical, de partitura, em qualquer objeto, mas em papel também, acabavam sendo peças gráficas. Então, às vezes, quando a peça gráfica tem um vai-vem, tem um ritmo, tem uma pulsão, eu acho que se aproxima um pouco ao mundo da música, ao mundo sonoro. Acho que... eu imaginei essa ponte. Você já sabia a resposta. Claro. Sem falar uma coisa que não tem a ver com a pergunta da Regina, mas o que o Aguinaldo falou, assim, o paralelo entre o seu jeito de transformar tudo em poesia e do Hermeto de transformar tudo em fonte de timbres e linguagem em pauta de composição é uma coisa muito impressionante. Eu acho que essa afinidade entre vocês, claro, tem admiração, tem, enfim, a genialidade do Hermeto, tem a sua amizade que foi sendo cultivada por ele, mas tem essa afinidade, porque eu acho que a amizade, no seu caso, nasce muito dessas afinidades também, né? Nessas afinidades de formas de apreender e captar e recriar o mundo. Né? Quando você tem durante muitos anos, eu ficava mais conhecido como crítico, ainda de alguma forma quase mais que qualquer outra coisa, não? Mas alguns artistas, por exemplo, como Alicia Pape, me conhecia como artista, mas a interlocução crítica profunda com artistas, e aqui Regina Silveira está aqui e é uma artista com a qual eu tenho quase um conhecimento submerso, estranho com o que ela faz. Eu quase posso entender qualquer coisa que ela faça. Um pouco, tenho que desculpar um pouco talvez a vaidade da frase, mas as interlocuções desse calado, elas não é que sejam recíprocas, é que elas são... você pode aproximar-se também como crítico, também escondidamente como artista, não? Também, não? Mas você tem uma troca de registros, de imaginários, de linguagem, que isso é impossível você não ser poroso a isso. E claro, eu tenho aí o Nelson Leiner, por exemplo. Posso falar que é um contaminante. É um contaminante porque tem uma lição concreta sobre a subversão da realidade com humor. Tal. Quer dizer, existem artistas, e isso é muito interessante confessar aqui, em um lugar espanhol, eu ser uma pessoa dedicada no mundo espanhol de minha vida anterior, pues com vinculação com arte, sobretudo com fotografia, com fotógrafos, com muitos fotógrafos em comunicação e amizade, mas com artistas menos. Mas só curiosamente, no Brasil, eu me reconheço como tendo possibilidades de artista. Só no Brasil. Na Espanha, eu ficava como se estivesse no outro lado do balcão. Não é curioso? É uma coisa... E é oportuno falarlo aqui, num lugar espanhol, não? Num lugar diplomático, não? Vamos dizer assim. Acho que tem, só para também, a partir da sua pergunta, da questão que você levanta,
grande parte da exposição é para ser lida. Então você lê e a pergunta é como é que eu leio isso? Como é que eu enuncio? Então, por exemplo, na primeira ali da esquerda, Logos, para usar esse, os volteios, os esticamentos, os deslizamentos, as curvas. Como é que eu enuncio? Então, eu estou lendo e, de algum modo, tem uma musicalidade interna. Não é? Quando eu vejo essa constelação espalhada pela parede de aforismos, também tem isso, a maneira como os que estão mais próximos são mais visíveis, mais audíveis, os que estão mais longe exigem mais. Aquelas placas que você encontra em botecos, e que são coisas muito comuns, e que dizem, inclusive, sobre a informalidade, o modo como você vai trocando o prato do dia. Né? E tem o plique-plique do encaixe das letras. Né? Como também o plástico adesivo que vai se rasgando. Então, todas essas sonoridades estão embutidas dentro do trabalho. Teco, né? Exato. Isso entra, isso vem junto, né? É esse clima. Os objetos trazem consigo o contexto ao qual eles pertencem. Né? E também... Né? Ruído. Mas eu acho que você tem que autografar, né?